dia, boa tarde, boa noite aí, meus queridos e amados alunos e alunas da disciplina aí de Prática Jurídica 3, a disciplina de Direito do Trabalho. Nós vamos passar aí para vocês uma breve revisão, onde nós vamos trabalhar a respeito da peça prática profissional da unidade 3, aí da disciplina de Direito do Trabalho, nessa peça que será nosso objeto desta prova aí. Bom, em linhas gerais, o que eu queria que vocês aprendessem de imediato é esta questão da lei aí, número 13.467, essa lei que fala sobre a famosa reforma trabalhista. Então, esta lei da reforma trabalhista, ela é muito importante e vejam que nós vamos ter como vigência a partir de 11 de novembro de 2017, onde todas as normas relativas a esse período, eles ficaram alterados e sofreram graves alterações com relação a isso. Com relação à peça prática profissional, nós temos essas três possibilidades: a questão da petição inicial, a questão da contestação e a do recurso ordinário. Como vocês bem sabem, aluno de Direito do Trabalho, a PPPU da segunda unidade foi exatamente uma peça de recurso ordinário. Então, eu apostaria que, neste caso, nós teríamos ou uma petição inicial ou uma contestação, já que foi cobrada aí recentemente uma peça de recurso ordinário. Eu gostaria de trazer alguns detalhes, e mais na frente eu vou abordar um pouco mais sobre uma determinada peça, porque o tempo é curto, mas que vocês foquem nesses dois modelos. Bom, uma questão que sempre vem é a questão da prescrição. Então, a prescrição no direito do trabalho, ele tem vários fundamentos legais. O principal deles é exatamente o artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 29, onde ele vai estabelecer o prazo aí de 5 anos até o limite de 2 anos. Portanto, se for uma petição inicial, observe esse prazo, mas é claro que essa é uma matéria muito mais para uma peça de defesa, uma peça de contestação, que neste caso nós vamos ter aí o limite de 2 anos. Nós temos também no artigo 11 da CLT, onde ele vai estabelecer também que prescreve em 5 anos para o trabalhador urbano até o limite de 2 anos após a extinção do contrato do trabalho. Tem uma súmula do TST, que ele também, a súmula 308, que ela vai trazer essa informação da extinção. Eu terei alguns exemplos aí para seguir. Por exemplo, vamos imaginar aqui que um determinado trabalhador foi admitido no ano de 2010, 1º de março de 2010. Sua demissão ocorreu em 20 de dezembro de 2015 e a ação foi distribuída em 12 de março de 2018. Qual a tese que a gente poderia defender aqui? Aqui é muito simples, basta a gente verificar que se a demissão for em 2015, eu aplicando 2 anos, eu vou ter 2017. Portanto, se a ação for distribuída somente em 2018, a gente teria uma prescrição total, amparado na questão dos 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Portanto, é só verificar 2015, soma com 2, tem que dar antes disso. Se a ação for distribuída depois, então ocorreu a prescrição total. Nessa segunda hipótese, nós poderíamos ter a seguinte situação: entrou em 2010, foi demitido em 2017 e a ação foi distribuída em 2018. Vamos aplicar a mesma regra. Se eu somar aqui 2 anos, vai dar 2019. Portanto, não é caso de prescrição total. Mas como ele foi admitido em 2010, então a gente pode ter aí uma prescrição parcial, a prescrição quinquenal. Portanto, é só pegar aqui esta data da distribuição da ação e diminuir 5 anos, onde eu teria aí uma prescrição quinquenal com créditos a partir de 12 de março, só que de 2013, porque é exatamente voltando aos 5 anos, ok? Bom, aqui eu trago um exemplo de uma questão que fala exatamente de uma reclamação trabalhista, onde ele diz que
o senhor João Vieira ajuizou uma reclamação trabalhista em face de uma determinada sociedade. E aí ele vai pedir, né, alguns pleitos, ele vai mencionar o seu horário de trabalho, ele vai mencionar o que ele ganhava, o que ele não ganhava, e vai continua falando sobre todas essas situações. E aí, no final, ele diz que requer adicional de periculosidade, vantagens previstas na norma coletiva, hora extra, hora de sobreaviso, vale transporte e por aí vai. Por fim, a questão diz: contratado pela sociedade empresária Lotética Ômega Limitada, você deverá apresentar a peça judicial adequada aos interesses da ré. A peça adequada aos interesses da ré, a gente pode imaginar que seria a contestação, já que é uma peça de defesa para ser apresentada em uma reclamação trabalhista. Como a questão mencionou, lá tem um juízo. Toda a questão, vamos voltar aqui, vocês vão ver, ela vai falar que foi distribuída aqui, ó, na 40ª Vara de Fortaleza. Portanto, o juízo aqui seria a 40ª Vara de Fortaleza. E nós teríamos como reclamante o senhor João Vieira e a Loteria Ômega como reclamado. Se você vai estar apresentando uma contestação, é claro que o seu cliente a loteria é a reclamada. E aí, neste caso, você faz a peça em nome desta empresa reclamada, mediante uma reclamação trabalhista em face do reclamante. Lembrando, por isso que eu falei no início, a questão da reforma trabalhista, muito importante destacar que com a reforma trabalhista, no artigo 840 da CLT, parágrafo 1º, ele vai falar que agora os pedidos têm que ser certo e determinado com a indicação de seu valor. Portanto, este é um caso muito importante. Se verificar que uma reclamação trabalhista não tem o valor, a indicação do valor, nós vamos ter uma consequência em relação a isso. E a consequência em relação a isso seria, por exemplo, o pedido de extinção sem resolução do mérito. É exatamente o que diz o parágrafo 3º do artigo mencionado. Lá diz: os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º, que é exatamente o que fala sobre a indicação do valor, eles serão julgados extintos sem resolução do mérito. Portanto, numa reclamação que não venha essa indicação, já é caso de arguir uma preliminar pedindo a extinção sem resolução do mérito, em razão da falta de indicação dos valores contidos no pleito da inicial. Então, muito importante com relação a essa situação. Perfeito? Não esqueci, artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Com relação à jornada de trabalho, que é muito comum também na inicial vir indicando sobre jornada de trabalho, nós temos lá na CLT que estabelece a questão das 8 horas diárias. E também na própria Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, ele fala que a duração do trabalho normal não superior a 8 horas e 44 horas semanais. Portanto, é só verificar qual o horário estabelecido na petição inicial, se está dentro dessa jornada. Se realmente for superior a esse período, ele faz jus à hora extra. Se for dentro dessa jornada, ele não fará jus à hora extra, porque ele trabalhou exatamente dentro do horário permitido pela lei. Eu gosto sempre de destacar que quando o examinador ele coloca algo para ser contestado, tem uma certeza que é porque tem motivo para contestar, ou seja, há objeto para ter a contestação. Então, numa reclamação trabalhista cuja questão está relacionada a uma contestação, tenha certeza que há forma de impugnar aquele pedido, de contestar aquele pedido. Perfeito? Outra questão muito importante é com relação à hora in itinere. Isso foi bastante discutido com a reforma trabalhista.
hora in itinere, para quem não sabe, é exatamente aquele tempo gasto do trabalhador entre a sua residência até o local de trabalho, quando o transporte é fornecido pela empresa e o local é de difícil acesso. Nesse caso, até a reforma, a jurisprudência entendia que esse valor era considerado como hora extra e o empregador deveria pagar esse horário para o empregado. Então, um exemplo, se o empregado trabalha em uma determinada localidade próxima, que é a nossa cidade, ele gaste, vamos imaginar, 1 hora e meia do seu local de trabalho, da sua residência até este local é considerado tempo à disposição do empregador e ele deveria fazer jus à hora extra, tanto para a ida como para a volta. Portanto, ele teria que pagar. Com a reforma trabalhista, nós temos exatamente a exclusão. Então, o artigo 58, parágrafo 2º, ele vai dizer exatamente que este tempo não é tempo à disposição do empregador. Portanto, o empregado, o reclamante, não faz jus a esse horário como sendo uma hora extra. Com relação à periculosidade, nós temos uma questão, uma súmula 364 do TST, onde ela vai estabelecer que, com relação à periculosidade, uma exposição eventual não dá direito à periculosidade, principalmente se o tempo for extremamente reduzido. Então, nós temos a súmula 64, que vai tratar sobre essa questão da periculosidade para casos em que a exposição for eventual e em tempo reduzido, de forma que não haveria a possibilidade de cobrança por parte do reclamante deste adicional de periculosidade. E, por fim, eu trago para vocês a questão dos honorários de sucumbência, que também foi uma inovação aí da reforma trabalhista. O artigo 791, letra A, vai exatamente dizer que o advogado, ainda que atue em causa própria, terá direito a horário de sucumbência, fixado entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Portanto, não esquecer aí esses valores, né? Tanto a questão dos 5% como mínimo e aí como máximo de 15%. De forma que, contrariando, ao contrário, né, melhor dizendo, do CPC, que estabeleceu honorário de até 20%, a CLT prevê aí honorários de até, no máximo, 15%. Esses são os critérios para fixação, né, dos honorários e creio que essas são as informações básicas, assim, linhas gerais, que podem ser tratadas para essa revisão de direito do trabalho. Eu quero desejar a todos uma excelente prova, né, que vocês realmente tenham muito sucesso e cabeça fria, que realmente é muito importante na hora de fazer uma peça prática profissional. Creio que vocês não terão maiores dificuldades para descobrirem qual a peça, né, a melhor opção da peça processual e com toda certeza terão grandes êxitos. Muito obrigado a todos e felicidade.